bom. O Jair muito técnico. O Jair, acho que ele falava que a bola tem que tratar bem ela, porque a bola quer que seja bem tratada. E daí ele dizia pra mim, só tira quando apertar. Daí dizia ele, bota, se não der, volta pra Imasa trabalhar no torno. E daí eu digo, mas vou mostrar pra você. Olá pessoal, canal O Tempo Todo e a Terra Vermelha, agência de comunicação e marketing, em mais uma semana trazendo um convidado. Dessa vez, fomos buscá-lo, Lorival Streit, ou Streit no alemão, né? Ex-zagueiro do São Luís. Não vou puxar o saco dele porque ele não precisa, mas no meu tempo de criança e adolescente, o melhor que eu vi jogar. Prazer recebê-lo aqui, Lorival. É uma satisfação muito grande, Fausto. Eu agradeço até pelo convite que me fez. E sabe que a gente gosta quando relembram da gente, do passado, assim, que a gente... Hoje em dia, eu vou no campo e a gente não conhece mais ninguém. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui presente e estou contente pelo convite e estamos aí para conversar um pouco com vocês. Zagueiro Lorival, como é que começou a tua carreira no futebol profissional? Porque você era metalúrgico, né? Sim. Ainda é, né? Ainda sou um pouco. Ainda faço os quebra-galho aí. Na realidade, eu comecei, foi com 18, 19 anos. Aí com o São Luís fizeram um peneirão do Amador, e daí eu fui convidado. Daí fui lá participar, inclusive um cara que me deu muita força foi o Neira, na época era o centroavante. Né? Daí ele trabalhou com o São Luís tinha meio fechado, e estava voltando de novo. Daí ele era um dos antigos que ficou, daí ele me convidou. Daí eu fui lá, comecei a participar lá. Na época você trabalhava na Imasa? Trabalhava na Imasa. E jogava na Imasa também? Jogava na Imasa, Campeonato Amador. E em casa, lá para os pais, como é que foi a história? Você é jogador agora, vou sair da Imasa. Uma coisa bem difícil, porque na época existia o São Luís antigo ali que tinha, e daí tinha uma famazinha assim, sabe? Muito... Não paga. Não, e daí também é festa. Daí o jogador tinha aquela fama da festa, fazia muita festa. Daí a mãe não mudou assim, muito. Não, daí a mãe diz assim, não, vai trabalhar, não vai atrás disso aí que não, isso não vai dar nada. Daí eu digo, não mãe, mas deixa eu tentar. Gostava muito de bola. E daí, então vamos. Daí fui lá fui fazer o teste lá. Até o Capitão Miro, na época, era o João Gilberto, tinha aquela turma toda, Nico, Boranga, tudo, aquela... Muita gente de Juiz, né? De Juiz. Aquela época era bastante gente de Juiz. De fora, daí tinha poucos. Daí, eu sei que daí começaram a juntar ali, fizeram, e daí, e assim iniciou comecei a jogar, daí me botaram no lateral esquerda, quer jogar bola, joga, né? Vai correr. Daí o final, era o finado não, né? O Miro, o zagueiro, não me lembro nem quem era o outro. Daí eu sei que daí eu fui no lateral esquerda, começamos a treinar. E quem era o treinador da época? Mas olha, não sei se era o Valdir Aguirre ou o Cebolão, mas acho que era o Valdir Aguirre, né? Que começamos. Isso foi em 1970 e... 71, acho que 70. Bem no início, Bem no início. Porque eu fiquei até 77 ainda no São Luís, nós jogamos até. E como é que foi essa transição do São Luís, por exemplo, você lá com o pessoal, a maioria de Ijuí, e depois o São Luís começou a trazer jogadores de fora, né? Daí já veio o treinador de fora, daí já trazia os bruxinhos junto, né? E daí aconteceu, depois veio o André Hantz, que era um bom treinador do Inter de Santa Maria. Inter de Santa Maria, daí Aí ele trouxe, eu acho que zagueiro do Inter de Santa Maria também. Trouxe Ademir, o Ademir, e daí pegou o Ney da ESA de Santo Ângelo. Certo. Aí, uma bela dupla. Boa dupla. Bons zagueiros. Mas daí eu como era um rapaz, começando aí, que eu tinha 22 anos, 21, 22, e daí eles chegaram ali e diz,
vai ter que... daí eu fui indicado pelos diretores de São Luís, né? Que daí o André veio lá ver, para me conhecer. Daí chegou lá, eu com um macacãozinho, com um capacete, trabalhando no torno, ele olhou assim e disse... O que eu quero com isso aí, né? Daí eu imaginei, daí eu falei pra ele, não. Daí a primeira coisa que ele me falou, ele disse, agora é time profissional. Porque naquela época, eu saí uma vez sexta-feira da Imasa, fui concentrar para jogar domingo com o Ipiranga de Erechim, na época que inauguraram o Colosso da Lagoa. Isso antes do André vir. Sim. E daí eu fui, daí os caras vieram ali... Porque era eu treinava depois das 6. Às 5h30, São Luís, a Imasa me dispensava. Daí eu ia treinar. E daí eu não acertei, porque o Perón não queria assinar minha carteira. Eu queria que assinasse a carteira, claro, né? Para tu ter uma segurança. E daí agora vai ser profissional. Não tem esse negócio de tá aí, trabalhar e jogar. Depois das 6. Eu digo, tudo bem. Daí fui lá, acertamos com o Perón, daí tudo. Assinaram a carteira, daí fui. Aí fui, porque eu fiquei desse torneio que o São Luís foi campeão, com o Caxias e com o time da Argentina, você lembra que foi como é que é? É Copa dos Gaúchos, Dos Gaúchos, isso aí. E daí naquela época eu fiquei no banco. Eu tava começando e o André veio, já trouxe os 2 zagueiros dele. E daí fiquei, daí depois daí eu comecei a treinar. Que hoje em dia eu fico apavorado com os guri, 18 anos dando cãibra, e o reserva entra, e quando dá 2 corridas, eu digo, não. Naquela época eu puxava a frente, e os 2, né, zagueiro, o que é isso, louco? Eles, vamos calmar, não é assim que funciona, vamos... Eu digo, eu sou reserva, vocês são titular. Claro. E o finado Nico Asman, que me deu muita força, daí ele me diz, olha, irmão, bota, tu tem que... Daí foi 3 jogos, acho que o Ademir jogou, tomou o 3º cartão amarelo, eu entrei e nunca mais saí. E depois foi. Daí era eu e o Ney, depois o Ney era bom e tudo, daí veio o Vilmar, e daí ficou eu e o Vilmar, tiraram o Ney, e daí depois veio... Tomé. Não, o Tomé foi no início. Foi no início? Bem no início, eu e o Tomé. O Vilmar veio depois do Tomé. O Vilmar veio porque eu tenho um time na cabeça naquela época, Ricardo, Nico, Lorival, Tomé e Jair. Ivan e Hélio. Raul, Juarez, Maurinho e Luiz Marinho. Depois entrou o Ney também, que veio do Cruzeiro de Porto Alegre, né? Que era um driblador, né? Mas era um baita time, né? Olha, eu disse, numa época até tem umas fotos que nós tiramos a zaga. Eu sei que estava na 3ª ou 4ª rodada do Campeonato Gaúcho, já com a dupla Grenal participando, nosso time era defesa menos vazado. Digo, aí vieram os caras no campo ali e no estádio 19 de outubro para bater uma foto. Aí tem uma foto dos 4. Eu lembro do Nico, aqueles laterais que ele batia dentro da área, algo que o pessoal... Eu lembro que treinavam com bola de basquete cheia de areia também. Isso, eu vi isso, para arremessar mais forte. Jair na lateral esquerda, um baita lateral também, né? Muito bom. O Jair muito técnico. O Jair, acho que ele falava que a bola tem que tratar bem ela, porque a bola quer que seja bem tratada. E daí ele dizia para mim, só tira quando apertar. Você não sai jogando. Não judia a bola. Ele era muito técnico. Coisa. Mas aquela... Hoje em dia o pessoal não consegue nem judiar a bola. Imagina sair jogando. Mas sinceramente, a gente fica... Eu assisto os jogos e até do São Luís eu assisti uns assim. E daí eu penso assim, como é que tu vai cobrar do São Luís, tu olhando o Grêmio com aquela dupla de zaga do Grêmio? É verdade. Eu nunca vi disso, eu comento, a gente olha e daí eu fico brabo, a mulher fica, para de olhar então. Porque os caras dão um balão o goleiro dá um balão pra frente e é perigo de gol. Os caras não conseguem ir na bola ou marcar o cara, deixa o cara livre, às vezes fica os dois trocando figurinha e o cara fica livre e entra. Eu digo, não, mas jogada bem assim. Eu digo, o futebol não mudou. Eu disse para os caras, mas agora corre. Mas olha, eu corria 90 minutos, eu queria correr mais, né? O que é o preparo físico, o que tem que ter, né? Não adianta. Eu lembro, eu comento com outros entrevistados aqui, o preparo físico de antigamente, por exemplo. Eu me criei ali
me criei, entre aspas, passei muito tempo no 19 de outubro, eu lembro que eu batia a bola, você não vai lembrar disso, eu era criança, eu tinha 8, 10 anos no máximo, ia ali bater bola com os jogadores de São Luís, você inclusive, porque eu morava na Bento Gonçalves, então era só na mesma... assim, lado do 19 de outubro, era só vir 100 metros, eu estava ali no 19 de outubro. E aí eu vi aqueles treinos dos jogadores do São Luís subindo aquele pavilhão, descendo aquele pavilhão, treinamento de falta, treinavam 3, 4 horas por turno, principalmente à tarde, treinavam de manhã um pouco também. Hoje eles treinam 1h30, não pode treinar falta, pênalti bate 3 só porque vai dar distensão muscular, vai... Não dá para entender isso, sinceramente, eu não entendo. Eu comento com os caras porque eu pulava, a minha impulsão tinha 1,78 m. Tinha, agora já encolheu um pouco. Sim. Mas na época, eu encostava a cabeça no travessão. Eu tinha que sair debaixo do travessão, eu pulava parado. E quando eu tomava a impulsão de 3 passos que tu vem e pula, o que nós fazia? A travessão é 2,42, se eu não estou enganado. E daí a forca, nós tinha forca. Sim. Para tempo de bola. Isso que eu vejo, o Grêmio tem um zagueirinho novo ali, uma impulsão impressionante. Sim. Mas não tem tempo de bola. Aí vem um cara com 1,5 m ganha dele. Claro. Porque não adianta, às vezes, quando a bola tá chegando, ele tá caindo. Pega o Maurinho, um exemplo do Maurinho, baixinho, daquele jeito, né? O Maurinho, você lembra o Figueiredo? Sim. Mas não conseguia marcar ele. Então, eu digo, o que era? Mas nós tinha força. Porque aquela vez que o Inter veio aqui com o Figueiredo, Falcão, Batista, melhor time da história do Inter. Sim. E a gente pegava ele e eles, olha, para fazer gol em nós, eles perguntavam quem é que era o preparador físico. E na época era o Rodolfo Ghisoni. Aí perguntavam, mas daí o seu Ghisoni perguntaram quem é que é para ele. E ele faltava os dentes, daí ele botava a mão assim, disse, sou eu. Sou eu, o uruguaio Rodolfo Ghisoni. Um dos melhores treinadores que passou pelo São Luís, né? Aquele era muito bom. Aquele era, eu comentava com o pessoal assim, que na época dele, que ele falou, diz, olha, o time que eu for aqui, tu vai comigo, não adianta. Deus, ele me admirava muito, assim. E nós trabalhava, né? Daí, isso antes dele tinha o Cebolão. Aí nós fazia... Rosendo Prunes Gonçalves. Daí nós subia o pavilhão num pé, descia, e daí subia no outro. Tempo que não tinha cadeira, nada. Sim. Tu imagina a impulsão que dá. Claro. Que dá isso. Daí nós fazia aqui, tinha que descer 10 vezes. E daí desafiava nós e fazia apoio. Ele fazia 500, nós tínhamos que fazer, eu digo, mas nem, né? Então a preparação física era muito forte. Você teve convite para sair do São Luís? Tive. Tive uns quantos. Tive que pro Curitiba, teve também falaram, comentaram tudo. E o principal também, que é o Juventude. Quando o Maurinho foi pro Caxias, sim. Daí o Juventude veio, tava tudo, mas daí naquela época... Os times pegavam um jogador júnior do Grêmio do Inter que estavam passando, que eles não aproveitavam, pagavam 100 mil por mês, né, pagavam de lucro. E daí o Peroni me pediu 400 para ir para o Juventude. Aí não e daí não quiseram. E eu tinha feito cirurgia do joelho. Aí eles acharam que eu não tinha... ele tá bichado, não vai dar. Não vamos arriscar, né? E daí, no fim, eu pedi. E depois, daí, quando o Cassiá foi pro Grêmio, aí tinha. Porque naquela época fizeram a seleção gaúcha. O Cassiá jogava no São Borja? São Borja. Daí fizeram a seleção gaúcha, que fizeram. Daí era o Chiquinho o treinador. E o Chiquinho. Francisco Neto. Daí ele chegou e diz assim: olha. Daí eles levaram o Maurinho do São Luís. Mas essa seleção, eles eram mais um conjunto dos clubes e faziam um esquema para pegar um jogador quase de cada, assim, né, o melhor de cada clube para botar na vitrine. Botar na vitrine. E daí o Chiquinho diz assim: Lorival, eu tinha 22 anos. Daí ele diz assim: olha, tu é um guri novo, tu não vai nessa aí, ó. Mas na próxima tu vai. Pode estar certo que na próxima tu vai. E daí, digo, porque essa vez vai o Maurinho, daí tava eu e o Cassiá, daí pegaram o Cassiá de São Borja. Daí o Cassiá foi. E daí depois, daí foi o Grêmio precisava de zagueiro. Claro.
Daí, pá, e eu tinha sido o melhor em campo contra o Grêmio aqui, na Baixada. Todos os jornais, tudo de Porto Alegre, 0 Hora, a Folha, tudo. Foi aquele jogo do 1-0? Gol 1-0, gol do 0. Conta essa história aí do gol do Alcino. Não, mas aquilo foi até gozado, porque eu não podia parar perto do homem, que eu era um nanico perto do homem. O Alcino tinha 2 metros de altura. 1,90 m, e 8 no metro, quase 2 metros. Eu sei que daí mas eu não ficava marcando ele, eu ficava 3 metros. E os caras lançavam a bola para ele, eu vinha, antecipava ele e tirava. E daí deu o lance, deu a bola, me lançaram para a área, eu tirei a bola e saímos correndo todo mundo. E era o Humberto Ramos, o meio-campo do Grêmio. Veio do Atlético Mineiro. Isso, daí ele tocou de volta para dentro da área, mas nós saímos. E não sei quem ficou dando condições de jogo e o goleiro não saiu. E o goleiro estava 3 metros da bola e o outro uns 5. E o Alcino chegou antes e fez o gol. Ganharam 1-0 de nós. Meu Deus, aquilo foi uma tristeza, porque jogo, uma bola que não era nem perigo de gol, dá pra você dizer. E daí eu sei que, no fim, perdemos 1-0 para os outros. Grêmio e Inter, quando vinham aqui, muita dificuldade, né? A diferença era muito grande. Em preparo físico, condições. Eu disse pro pessoal, a gente tirava na época, tu fazia física, daí te dava o cansaço muscular ou aquilo, tu tirava nas 10 voltas que tu dava no campo, que daí te passava dor, né? Não tinha nada de sauna, fazia musculatura e ia de novo, daí tava pronto. Só a massagem do Zé Grieber só ali. O Zezinho que sabãozinho ali, isso fazia. Aí. Então assim nós se recuperava. E daí eles perguntavam, mas quem é que é o preparador desse time aí? Mas nós corria, fazia de tudo. E a gente gostava, né? Porque eu acho assim, o futebol, tu tem que gostar de jogar também, não adianta. Porque hoje tá mais pelo dinheiro, né? Sim. Porque eu vejo o cara no banco e não faz uma questão de entrar. Eles querem o salário, porque se tô ali, tá bom. Então, mas eu queria jogar bola. Os caras, não, eu quero correr. Terminava os treinos, todo mundo saía. No início ali, quando era o pai do Manta lá, o Joãozinho. O Joãozinho, goleiro. Goleiro, daí o Joãozinho muito bom. Daí nós ia lá, o Tarcísio ia lá cruzar, o Macugro, e daí nós ficava, eu pulando com o Joãozinho, ele me dando soco, nós treinando, eu para cabecear para a área e ele para tirar a bola. Assim, tu ficava depois do tempo treinando. Eu comento que o jogador de futebol tinha que entrar numa empresa, trabalhar 30 dias assim, de cumprir horário. Daí ele ia ver como o futebol é lazer. O Filipão que fala, né? Não está interessado, vai ser bancário, que ele disse uma vez. Não, é a realidade. Porque eu fui bancário. Na época nós ali pegamos o Filipão lá no Caxias, contra ele lá, naquela época, o xerifão que ele era, né? Sim, ele e o Sedenir. E daí e depois foi outro, não sei se você lembra do Roberto. Sim. O Roberto, também. Daí o São Luís fez um baita de um time aqui, daí o Roberto veio para jogar no São Luís. Ele não ficou muito tempo aqui. Não, ele ficou 15 dias. Aí ele chegou depois comentando com os caras, dizer ele assim, o que eu quero aqui com esses loucos aqui, eu não vou jogar nunca, e eu não vou ficar no banco, voltou pro Caxias. Exatamente. E daí, porque teve muitos jogadores que vieram aí, e ficaram ali, queriam tirar o alemãozinho que era plantador de soja, que nem nós ia em Pelotas jogar. Isso. No Brasil, ele dizia assim, sai, alemão plantador de soja, o que vocês querem aí? Né? Mas não adianta, eu disse sim. Eu brincava com ele, digo, entra, bota um calção e entra aqui dentro, vem aqui, eu vou te mostrar. Daí não tinha, né? Time profissional, você só jogou no São Luís, Lorival? Só no São Luís, eu tive, assim, mas não, eu disse assim, ó, na época, o meu sogro ficou indignado quando eu disse para ele que eu ia voltar para Imar trabalhar, quando terminou São Luís, em 77. Porque era pegar... Quantos times tinha? Daí eu tinha minha filha pequena. Aí eu disse para minha esposa, até aquela para ir para o Samborja, quando o Cassiá foi para o Grêmio, o Samborja veio direto aqui para me levar, que o São Luís fechou. Aí até tinha passagem ida e volta ali já, ali que deixaram ali para eu ir lá, menos para ir conversar com eles.
E daí eu falei pra mulher, assim, ela até disse, vai. Mas daí eu pensei assim, eu tinha o quê? Eu tinha 25 anos, 20, né? E o cara, naquela época, Sim. era cabecinha leve, né? Eu digo, não. Pensei na família, digo, vou optar pela família. Porque eu só... E hoje, não é que eu me arrependo, porque tenho minha família, tudo, graças a Deus, tá tudo bem. Mas só muda o endereço. E eu digo, mas eu gostaria de ter ido para mostrar, porque eu tinha certeza que eu não tinha medo de jogar em qualquer lugar. Eu não assim, eu gostava de jogar. Na minha carreira, que eu fui bancário, eu também aconteceu um fato assim, a mulher, vai, vamos, nós não tínhamos filho, né? Eu tive uma proposta para ir para o Nordeste como supervisor. Na época, eu tinha 3 anos de banco e tinha passado no concurso interno. E eu disse, não, eu não vou, quero ficar aqui. Eu tinha 22 anos, eu quero ficar aqui com o pai e a mãe, morava perto, lá no bairro Lugenfritz, lá em cima, onde você conhece bem. Conheci. E aí não fui, acabei indo mais tarde, acabei indo quase uns 8 anos depois. Mas enfim, poderia ter ido, é questão de oportunidade. Eu disse pros caras, depois eu comentava com o pessoal assim, mas onde é que tu tá jogando que eu não te vejo mais? Eu digo, não, tô trabalhando na Imagens. Daí os caras, não acredito. Digo, parei. Mas agora hoje eu fico pensando assim, 25 anos. Bucha, né? Tu vê, eu tava começando a ficar maduro para zagueiro, né? E daí eu desisti da coisa, digo, meu Deus, depois eu... Mas é que a gente não se arrepende porque tu tem que optar por uma coisa, sim, eu optei. Sim. E não me arrependo porque decidir, tenho minha família, tenho tudo. É isso. Mas eu gostaria sim porque eu gostava de jogar bom. Não é por, né? Eu gostava muito. Então, hoje eu olho assim, eu fico, me dá uma tristeza assim de ver. Jogando pelo São Luís, quais os principais centroavantes que você marcou e qual foi o pior assim que te deu mais trabalho para marcar? Bom, ele tinha na época, tinha o Valdecir, que era do Ipiranga, o Enio Fontana, do Encantado. Enio Fontana. Um baixinho trocado. Jogador de bola. Aí depois tinha o da Maravilha, o Escurinho e o Dejair, que é os 2 metros quase de altura. E o Escurinho no cabeceiro era muito concorrente. Bom. Eu sei que num jogo do São Luís aqui contra o Inter, daí o Valdomiro foi para a linha de fundo, cruzou, e daí o Tomé foi na linha de fundo e o Valdomiro deu o corte nele, e o Negão foi para a tela. E eu fiquei no meio dos dois, de Jair e o Escurinho. Aí começaram de cabeça, eu ia num, ele dava pro outro. Tá. Aí eles só colocaram no canto e o Ricardo foi e pegou. Meu Deus, queriam matar os outros. Eu digo, mas eles tinham... Ficaram brincando e perderam o gol. Mas eles eram os caras, eu digo assim, ruim de marcar. O Escurinho, inclusive o Ney Cole, quando eu... A primeira partida minha jogar no Beira-Rio, daí o Machado chegou pro Perón Destino e disse, e daí? Vamos queimar o guri? Vamos botar o guri? Daí o Perón diz assim, bota. Ramos da Luz, o Machado. Daí diz ele, bota, se não der, volta pra Imagens trabalhar no torno. E daí eu digo, mas vou mostrar pra você. Daí chegamos, Deus, o livro, joguemos bem contra o Inter. Daí, depois escutando os comentários das emissoras de lá, a defesa bem postada, né? E daí o São Luís, só o meio cancha, eles tinham pego um lá que era da Serra, como é que era? Eu sei que era um do meio, jogava um cara bem habilidoso, tudo, mas bem devagar. E ele, acho que se apavorou com o estádio, o tamanho, ele começava a dizer, o cara, esse entrou só para olhar, fazer um reconhecimento do estádio, só ficava olhando pro lado ali. Jogador do São Luís. E daí jogou muito pouco. E daí naquela época imagina, Falcão, Batista, né, correndo para o Falcão, daí o treinador gritava pro Falcão marcar pro Hélio marcar o Falcão, e daí o Hélio corria aqui, Hélio, Falcão, eu olhava, o Falcão estava lá onde tinha o espaço, porque era um jogador inteligente. Sim. Ele não se deixava marcar, então era assim, eu digo assim, futebol, ele mudou bastante, sim, mas acho que o treinador não chega e diz assim, tu tem que fazer isso. O jogador tem que saber lá dentro. O futebol
Muda, mas se você analisar, por exemplo, eu acho que hoje o jogador falta um pouco de humildade para o jogador, justamente para marcar, porque você hoje não vê no futebol marcação individual. Às vezes precisa de uma marcação individual. Por exemplo, o Falcão. O Falcão era ruim de marcar. Naquele Grenal do Jurandir, né? O Jurandir colou no Falcão. Agora, há pouco tempo, vendo no Campeonato Mundial de Clubes aí, um jogador marcando... O do Flamengo não deixava o Arrascaeta jogar. Era meio time, né? Faz a marcação Quem individual. era bom para isso aí era o Ivan. Ah, sim. O cara saiu do campo, o cara saiu do campo, o treinador, não, Ivan, ele tá saindo, ele foi indo atrás do cara. A gente brinca, né? Mas era um jogador que é disciplinado. O treinador pedia, ele fazia. Então, porque... E outra, o cara vê o aquecimento de São Luís. Eu olho, por exemplo, eu vou tirar um exemplo São Luís, que quando eu vou olhar. Sim. Aí eles fazem a radinha ali e tal, não dão espaço. Sim. Chega no jogo, os caras marcam o cara 10 metros longe. O lateral fica esperando. É tipo o do Grêmio, esse que foi embora goleador hoje. Tu vê como é o futebol. O Reinaldo. O Reinaldo marcava, quando o cara dominava a bola, ele ia. O cara dava um tapa, pá. Pronto. 2-1 aqui, pá. Eu disse assim, ó. Então, tira o espaço. Fica todo mundo dentro da área ali, mas vai lá para ter chance do zagueiro fazer cobertura. Exatamente. Senão eles ficam na mesma linha, o cara dá um tapa e para todos. Hoje eles se confundem até na cobertura, muitas vezes o volante não vai, o zagueiro também não foi pensando que era pro volante e não. Isso também tem que ter o trabalho do treinador e trabalho no treino durante a semana. Mas isso que o André Heinz fazia. Diz, a defesa tem que ser um leque. E isso eu marquei na cabeça, disse, ó, mas olha, na Imasa ali, nós pegava aqui, diz, ó, quando eu vou aqui, tu volta aqui. Então assim, ó, o cara já sabe como é que tu vai fazer cobertura se tu fica na mesma linha. Não tem condições, né? Então a gente comenta assim, digo, olha, futebol não muda nada, só que muda a cabeça do jogador um pouco. Saiu do São Luís fechou, volta para a Imasa, trabalhar na Imasa e jogar na Imasa. E jogamos na Imasa, daí ficamos até depois ficamos campeão não aqui da Região Sul aqui, que daí nós pegamos a Massa e Ferguson, jogamos a decisão, 2 partidas, uma lá e aqui. Jogamos lá no estádio do centroavante do Grêmio, lá como é que era Isso aqui no Rio Grande do Sul? Que era que tinha o centroavante do Grêmio, aquele que tinha um campo lá no interior, lá em Porto Alegre, lá por fora. Sim. Acho que como é que é o nome dele? O do centroavante do Grêmio. Alcindo não. Não, Alcindo não. Não, Alcindo não, era... Agora me fugiu também. Eu sei que daí fomos jogar lá. Empatamos 0-0. Mas eles com cano de time. Não era o Yura não era centroavante, não, né? Era meia direita. Não vou lembrar do Grêmio. O Bugre, como é que era? O Alcindo? Mas o Alcindo não lembro do Alcindo. Não, Alcindo não. Eu não me lembro agora, fugiu. Tarciso? O Tarciso era ponteiro direito. E depois foi para centroavante. Não lembro. Mas viu, eu sei do Grêmio eu lembro do Ronaldinho ter o campo lá, mas é mais recente. Né? Esse aí nem se fala, né? Viu? Não, eu sei que daí jogamos lá 0-0, daí os caras vieram, né? Vão ganhar deles lá no coxo deles. Mas eles são um baita time. O Osmar era meu goleiro. Sim. Meu Deus, enlouqueceu. Já foi entrevistado aqui no canal também. E daí eu sei que daí fomos lá, empatemos 0-0, daí eles vieram aqui com 11 ônibus, lotaram a Imasa ali embaixo, trancaram a rua de ônibus, tudo assim, vieram. E daí começamos. E nosso timezinho era humilde, nós tínhamos um monte de jogador ali que é humilde, mas um baita time. Mas naquela época nós estava iniciando ali, tinha os guris, assim, só da empresa, né? Não pegavam de fora. Porque era... Eu sei que ganhamos 1-0 deles, eu fiz o gol de cabeça. E daí depois veio porque a gente tinha muita amizade com o Ouro Verde, era rivalidade, mas dentro de campo. Fora de campo a gente sempre foi muito amigo do Ari, do Bertil. Você chegou a jogar no Ouro Verde uma época também, né? Joguei um pouco. Daí o Neri Cezimbra Lopes veio, disse, olha, vai jogar com nós lá. Mas eu tinha o problema da Imasa, era meu emprego, né? Sim. Daí, o Jalmar era duro. Não, ele pressionava. Diz, seguinte, tu não vai jogar com nós aí, daí, ó, o emprego.
Tá bom, então. Daí a gente ficava ali, né? E a Imasa sempre fazia uns times bons, né? Sempre se organizavam bem. E daí eu fiquei por aí. Joguei no Ouro Verde, no São José com o Nenda ali, que a gente fez uma dupla. Nossa, olha a dupla de zaga, Nenda e Lorival. Lorival sei que o Nenda. Heitor Fernandes só dizia assim, diz, meu Deus do céu, esses dois aí, sempre na seleção dos melhores do Amador, era eu e o Nenda, sempre tinha. Tinha o Paulo Perim também do Ouro Verde. Paulo Perim, muito outro bom. jogador de destaque, Paulo, né? O Casca também era meio... O Casca era mais... o Casca era casca grossa mesmo, né? E o Casca não levava ninguém. O Capra também, que depois foi... Sim, né? Também Renato Capra. Conheço esse menino aí. Né? Depois também era alto. Tinha né? Uns quantos zagueiros que tinha ali. O João Macaco também. Que era do Ouro Verde. Nós estamos colocando aqui, Lorival, no tempo todo, a imagem dos 50 anos, homenagem que você recebeu da família, várias fotos, tanto do profissional quanto do amador, pavilhão cheio no São Luís, são lembranças que não saem da cabeça, né? Então a homenagem que eu recebi quando eu saí da Imasa, inclusive já é o saudoso Barreto, né, Sidney Barreto. Sim. Que ele já é finado, né? Ele que fez a homenagem, daí fizeram uma faixa, tudo, a Imasa fez a preliminar, daí entraram com uma faixa me homenageando, assim, porque a gente tinha amizade muito grande, assim, tudo, graças a Deus que o futebol, assim, a gente tinha rivalidade. Muita amizade. Mas muita amizade também, meu Deus do céu. Eu digo, o pessoal do Ouro Verde lá dentro pegava o Capucho, que agora também já é saudoso, né? Sim. Já foi também. Como é que é, os Galvão, o Jair. Os Teixeira. Os Teixeira, meu Deus, Teixeira, então, time, né, família grande, todo mundo jogava. Né? Quando a gente fala no futebol, na tua vida no futebol, Lorival, qual é o momento mais feliz que o futebol te trouxe, assim, que vem na tua cabeça? Olha, eu, na realidade, assim, o que foi quando eu saí do jogo contra o Grêmio, porque eu sou gremista. Sim. E daí eu saí lá, que daí a rádio vendo, isso até foi o melhor em campo, que foi não sei o quê. Assim, a gente ficou feliz, assim, mas a gente comenta às vezes com o pessoal, assim, eu tive também do título, né, que a gente teve ali com a Imasa. Sim. E depois, assim, no São Luís, assim, a gente teve uns jogos, assim, que é bastante, que depois títulos, assim, a gente não teve, na época, assim, você teve aquele jogo do Penharol, você jogou também. Com o Penharol ali foi o... Fernando Morena, o centroavante. Meu Deus. Eu disse para os caras assim, que nem diz o Ghisoni, os caras, daí, seu Ghisoni, como é que... Uma facanha. Fizemos uma facanha. Uma façanha. O Ghisoni. E foi mesmo, porque o time deles tinha 5 jogadores da seleção uruguaia. E o centroavante, meu Deus do céu... Eu sei que eu e ele subia, nós ficava olhando, nós dois juntos, olhando assim, e o bichinho conseguia cabecear, mas eu escorava ele, não acertou uma no gol. Camisa mais linda que eu acho até hoje, tirando os patrocínios, obviamente, a camisa antiga do Penharol. A camisa mais linda que eu acho. Eu sei que depois eles ganharam o Caxias, ganharam não sei o que, repassaram, depois que perderam para nós, ficaram loucos, homens, não aceitaram, né? Mas foi tudo umas emoções assim boas assim, que a gente teve no futebol. Assim, Que bom, né? Que ótimo. Então... Lorival, chegando ao fim aqui o nosso bate-papo, quero te agradecer mais uma vez. Fica o microfone à tua disposição aí. Eu quero te agradecer pela oportunidade, assim, e mandar um abraço para todos os amigos assim, que participam, que assistem o programa, né? Que a gente sente saudade daqueles tempos. Às vezes eu relembro assim, da turma nossa, da Imasa, mesmo do São Luís, Volney, Vade. Hoje estão lá no cassino, lá para aqueles lados lá. E o resto, assim, o Arthur, o Raul, eu tive notícia, agora parece que o Raul também já partiu, né? Sim. Tem um monte de jogadores, né, que já... Mas assim, a gente sente saudade daquele tempo. O Manuel que me apareceu uma vez. Manuel Moraes? Não, o Manuel... o Manuel, o pai do Maicon, sim. Pai do Maicon. Sim. Tem uma camiseta lá do Criciúma. Manuel, lateral direito, exatamente. Lateral direito. Manuel vive onde hoje? Ele está em Criciúma. Está em Criciúma. Sim, o Maicon voltou lá, disse que ele tem... Eu comentei com... Tem um pessoal lá, a minha irmã hoje mora
em Santa Catarina. Santa Catarina? E daí ela disse que é meio vizinha ali, daí tem uma que são de lá e disse que o Michael lá tem e o Manuel mora junto lá com o filho lá. O Michael deve estar tranquilo, coitadinho, né? Diz que tem umas mansãozinhas lá. É isso aí. Mas então assim, né, a gente sente saudade daquela turma, da Isa, da esposa, né, do seu Manuel. Então, eu fico muito agradecido pela oportunidade. O futebol é amizade, né? E espero que tenha gostado também, né, e tudo. Ótimo. Então tá bom. Um abraço. Lorival Streit, zagueiro, ex-zagueiro do Esporte Clube São Luís, conversando conosco nesta semana. Essa semana, porque o nosso objetivo é estar aqui o tempo todo.